Já para medir a temperatura, a gente vai usar sensores digitais. A gente encontrou um sensor digital aqui no Brasil que tem um preço em alguns lugares similares aos dos sensores analógicos, mas a vantagem que a gente tem disso é que a gente pode ligar vários sensores numa mesma porta do microcontrolador e não precisar multiplexar. Dá para fazer um sistema com um fio só que coleta todos esses dados de sensores e manda para o nosso microcontrolador, o que é muito bom, que a gente vai economizar dinheiro e espaço que a gente gastaria com multiplexadores. Para quem não sabe, multiplexadores é basicamente um componente que vai pegar várias entradas e selecionar apenas uma para ir para a saída, uma por vez, certo? E isso ocupa um espaço e vai ter um custo. Então, fazendo com sensores digitais, no caso de temperatura, que não vai, que dá para, a gente não precisa multiplexar, dá para ligar todos no mesmo canal, vai nos poupar de usar esses multiplexadores no caso para os sensores de temperatura. Outra vantagem de usar um sensor digital é que ele tem uma maior imunidade a ruídos. Enquanto sensores analógicos, os ruídos passam mais 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 sem serem percebidos para nossa leitura, um sensor digital é muito mais difícil a gente sujar ele com ruído, certo? O que é muito bom para a gente, ainda tem uma precisão de medida talvez um pouco melhor. No caso do sensor de carga, como eu já expliquei na parte como a gente vai fazer para medir, a gente vai simplesmente pegar a corrente que a gente está medindo e vai meio que somar a corrente em cada instante de tempo. Com isso a gente vai conseguir saber a carga que saiu e que entrou da nossa bateria. E a gente sabe a carga o que tem de energia ainda dentro da nossa bateria. Certo? É o seguinte, vai fazer todos esses sensoriamentos. E no caso da tensão total da bateria, a gente ainda faz o mesmo esquema que eu expliquei do sensoriamento de tensão de célula, ou seja, a gente pega a tensão nos terminais da bateria inteira. Só que no caso, a gente precisa reduzir essa tensão, porque essa tensão é muito alta, então a gente faz um esquema de reduzir de tamanho, manter a escala, mas reduzir a amplitude para a gente conseguir ler isso no nosso microcontrolador. E como a gente tem muito menos baterias, a gente não multiplexa a tensão da bateria. Ela chega sempre na mesma porta, a mesma tensão. Ok? Agora sobre o isolamento entre sistema de tração e sistema de baixa tensão. O que acontece? No regulamento, fica bem claro que a gente precisa isolar galvanicamente o sistema de tração do sistema de baixa tensão. O que é o sistema de tração? O sistema de tração é o sistema no nosso carro seria de alta tensão. O sistema que lida com os motores, que lida com a potência do carro. E o sistema de baixa tensão é o sistema que é tudo abaixo de 60 volts, certo? Ele é tudo abaixo de 60 volts. E ele, no nosso caso ele vai lidar mais com a lógica e com o controle do nosso carro, certo? E o que é isolar galvanicamente? Isolar galvanicamente seria basicamente evitar qualquer ponto de ligação elétrica entre um e outro. Então, no caso, esse sistema de isolação que a gente está tratando aqui no DMS é a isolação da leitura de tensão. Porque os sensores de corrente e de temperatura, eles já são isolados galvanicamente à medida que você está fazendo da sua leitura, certo? Da sua tensão de leitura. Então não tem problema, a gente não precisa isolar aquela parte. Agora, a medida de tensão ela está sendo feita direto da bateria. E a bateria é um componente chave do sistema de tração. Certo? Ele pertence ao sistema de tração. E o nosso controle inteiro é feito no sistema de baixa tensão. Então a gente tem que isolar galvanicamente. A gente tem que evitar que um contato elétrico entre ali. Mas tem que passar um sinal elétrico de um lado para o outro. Então o que a gente fez? A gente encontrou um componente, certo? É um amplificador isolador que isola galvanicamente um sinal, certo? Consegue transmitir um sinal entre dois pontos, isolando galvanicamente no meio. E a gente vai aplicar esse componente na parte de leitura de tensões. Na parte de leitura de corrente e de temperatura, a gente não está pensando em usá-lo, porque isso aumentaria o custo do projeto e não há necessidade, uma vez que nosso sistema de leitura é todo. O nosso sistema de leitura já é isolado,
certo? No caso de tensão e no caso de corrente, desculpa, e de temperatura. E como vai ser feito o sistema de carga e balanceamento? Bom, que nem eu disse, o BMS cuida da bateria tanto no momento de descarga da bateria, ou seja, durante as provas em si, tanto no momento de carga, quando a gente está carregando a bateria para usar a bateria durante o evento, certo? Ou durante os testes, ou o que a gente for fazer com a bateria. É, essa bateria ela é muito sensível à carga, ela tem que ser feita de uma maneira muito certinha. E ela precisa de muitos dados. Só que todos os dados que a gente precisa para fazer essa carga em tempo real, a gente já coleta no BMS. Então não faz sentido a gente fazer outro sistema para pegar os mesmos dados que a gente já pega, certo? Então, qual que é a nossa ideia para fazer a carga da nossa bateria? A gente vai fazer um modelo parecido com o que a gente, para pessoas que não entendem tanto, seria um carregador de celular. A gente vai ter uma parte que vai ficar fora do celular, certo? Que nem o seu carregador de celular, conectado ali na tomada, que vai fazer a transformação da sua energia de rede, da sua energia da tomada, em uma tensão, e numa corrente, e num tipo de energia que serve para carregar a nossa bateria, certo? Então ele vai pegar e transformar uma tensão que é alternada de uma tensão específica, com uma corrente específica, um outro tipo de tensão que é adequado para a carga da nossa bateria, certo? E isso tudo fica fora do carro, porque a gente só precisa desse sistema de transformar a energia no momento de carga, a gente não precisa durante a corrida. E isso, para colocar dentro do carro, ia somar peso para o carro, ia ocupar mais espaço, o que não é interessante. Então a gente deixa essa parte do lado de fora, certo? Que é a parte que a gente chama de potência desse sistema de carga do carro. Já a parte de controle do sistema de carga, que seria o cérebro do sistema de carga, que seria basicamente o nosso microcontrolador, os sensores e a parte que vai fazer o controle fazer o controle mesmo do nosso carregador que está do lado de fora do carro, certo? Que vai falar, eu preciso de tal tensão e tal corrente nesse momento, o tempo inteiro, fica dentro do carro e é feito pela própria placa do BMS que a gente já construiu. Ou seja, a gente vai ter dois modos de operação do nosso BMS. Um que seria o de descarga, que seria durante a competição, seria durante o evento, iria ficar monitorando como está o estado da bateria. E outro que vai ser feito outro modo que vai ser executado durante a carga da bateria, que ele vai ficar medindo como tá a entrada de energia, como deveria estar e ficar regulando isso o tempo inteiro, para sempre ficar certo, sempre ficar alinhado a necessidade da bateria e o que vem da rede, o que vem da tomada, certo? E o que é balanceamento? O balanceamento é basicamente o ato da gente colocar todas as baterias mais ou menos iguais umas às outras. Como eu falei, a bateria é um conjunto de bateriazinhas menores, de células menores, certo? E a gente precisa que, para a nossa bateria funcione bem, que a gente tenha o menor risco de ter danos a ela, e que ela dure ao máximo durante uma competição, que ela esteja bem balanceada, ou seja, que todas as célulazinhas estejam mais ou menos iguais, sejam basicamente idênticas. Para fazer isso, a gente tem que balancear. E isso toma um tempo. A nossa estratégia para lidar com isso é fazer esse próprio balanceamento durante a carga. Ou seja, toda vez que a gente for carregar a bateria, ela já vai ser balanceada. Isso vai evitar que a gente estrague nossas baterias muito rápido, o que é muito interessante para a gente, certo? É, E agora a gente vai falar sobre como a gente vai montar isso dentro do carro. A nossa ideia é modularizar isso bastante. O que acontece? O que seria modularizar isso? Seria dividir o nosso sistema em várias placas menores, ao invés de usar uma placa muito grande. E por que fazer isso? Bem, o projeto do VMS é um projeto que vai tomar muito tempo e muito trabalho, muito conhecimento, muito esforço. E não seria muito inteligente fazer ele para durar uma competição, ou para um banco específico de baterias e nunca mais poder utilizar ele caso a gente mudasse o banco, certo? Para Para evitar isso, a gente divide o nosso sistema em várias placas menores, sendo que uma placa vai ser só de controle para cada banco de bateria, ou seja, vai ser uma placazinha com um microcontrolador, que é tipo o cérebro do nosso BMS, uma memória que vai servir para guardar os dados que a gente não vai apagar o tempo inteiro, certo? Uma memória não volátil, que é simplesmente essa memória que não apaga quando a gente tira a energia dela.
e todos os componentes necessários para esses dois, para bateria, desculpa, para o microcontrolador, que é o nosso cérebro, e para a memória não funcionarem, sabe? Funcionarem o tempo inteiro. Então fica uma plaquinha só com isso, só com os componentes necessários para o microcontrolador funcionar, para a memória funcionar e com a memória e o microcontrolador lá dentro. Essa plaquinha é ligada nas placas que fazem o sensoriamento de cada célula. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma placa que vai medir um número específico de células, mas não todas da bateria. Por quê? Porque aí se a gente algum dia trocar a bateria que a gente vai usar, a gente pode manter as mesmas placas. A gente não precisa, se a gente aumentar ou diminuir o tamanho da nossa bateria com o tempo, aumentar ou diminuir o número de células que a gente usa, a gente pode manter as mesmas placas, entendeu? Porque a gente pode escolher, a gente pega um número específico de placas e liga um número específico de células. Então a gente modulariza isso em vários módulos pequenininhos. Então é por isso que a gente vai modularizar e é assim que a gente vai modularizar a nossa bateria. Basicamente foram essas decisões de projetos que a gente tomou. Tiveram mais algumas, mas nada muito relevante. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Vocês sabem que nós somos. E é isso. Bons estudos e valeu!